Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 31º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós estamos com um assunto muito especial. Nós falaremos de algumas das, tá? Nós não vamos elencar como as melhores, mas a gente vai colocar como personagens que deram ali um calorzinho no nosso coração por alguns motivos que vocês saberão hoje, que são as personagens femininas mais impressionantes, mais badass e mais relevantes de Fogo e Sangue. Sim, esse tema eu sei que tem muita gente aí que escuta a gente que tá esperando, né? E hoje nós vamos falar dessas mulheres. Até porque, diga já, né, fazendo uma breve introdução, falar sobre mulheres nesse universo ali de Fogo e Sangue, né, colocar essas personagens femininas em destaque é uma coisa extremamente válida de se fazer. A gente precisa considerar que era uma sociedade ali em que as mulheres eram extremamente reprimidas, né? Então, para as mulheres se destacarem nesse universo, o esforço era ali muito maior do que para os personagens masculinos, que sempre tinham voz, né? Então isso é muito interessante. Essas mulheres realmente são muito badass. Com certeza. E a gente vê também que mesmo assim, né, dessa forma que você falou, a gente vê como alguns personagens masculinos, né, dependiam das mulheres e quantas mulheres foram importantes para o próprio destino do Westeros. Bom, hoje nós estamos numa gravação diurna, acho que é a segunda vez que a gente está gravando de manhã, então pode ser que vocês escutem os passarinhos aí. Sim! Bom, antes os passarinhos do que as motos, né? Com certeza. Quem nos escuta aí nas nossas gravações noturnas sabe o quanto os motoboys fazem barulho aqui durante a noite. Principalmente depois das 10 da noite, que é quando a gente grava, né? Sim, exatamente. Então tá certo. Vamos começar de onde é sempre melhor começar, né? Que é pelo começo. Sim, com certeza. A gente vai citar algumas que a gente até falou nos episódios anteriores, então a gente vai passar mais rapidamente. Mas claro que valem ser citadas, já que o tema são as mulheres. Vamos lá então. Eu acho que a gente pode começar, obviamente, pelas duas conquistadoras, Rhaenys e Visenya, as duas irmãs. Não precisamos nem mencionar aqui que a Rhaenys, né, é a preferida de tanto minha quanto da Flávia. Porém, a gente precisa ressaltar a importância e a relevância da Visenya. A Visenya, como todo mundo já conhece, ela não era tão amorosa assim quanto a Rhaenys. Tanto que o próprio Aegon, ele não nutria uma paixão tão grande assim pela Visenya, né? Ele a amava sim, a respeitava, tanto que ele ouvia ela em vários momentos, né? Ela era uma exímia líder militar. Tanto que teve um momento lá que ela até ameaçou o próprio rei, mostrando a fragilidade dele ali, a vulnerabilidade dele, que foi quando, né, ela foi, né, por causa das suas ações, foi responsável pela criação da Guarda Real. E além de ser uma exímia combatente, existem relatos ali no livro que dão a entender que a Visenya tinha acesso a artes místicas, a artes de feitiçaria, o que era um dos grandes fatores ali para criar aquela aura de medo em volta dessa personagem. Exatamente, o que a torna tão fascinante, tanto quanto a irmã, né? Então vamos falar aqui, já que como a gente já falou muito delas, vou puxar uma cena de cada uma que me chamou a atenção, para mostrar quanto que elas eram legais, né? O Gesiel já falou da Visenya, que foi... Da guerra da Guarda Real, isso, né? Que ela fez passar pela Guarda Real, né? E foi nessa cena, nossa, que ela mais chamou a atenção, que ela tava falando pro Aegon, não, que ele devia, e o Aegon falando, não precisa, e aí ela tirou, né, a espada e colocou assim de repente no pescoço dele, e falou, tá vendo, se eu quisesse eu podia ter te matado. Exatamente. E foi assim, né, que surgiu, que ela convenceu o irmão. E a Rhaenys, nossa, tem uma cena que eu gosto pra caramba dela, que é quando ela vai pra Dorne,
falar com a Maria Martell, a princesa de Dorne, né? A Han de Dorne. E aí a Han falou: nós não vamos nos ajoelhar para vocês. E aí a Rhaenys só dá aquele risinho de escárnio, né? E falou assim: então tá bom, então espere que a gente vai voltar. E ela voltou, né? Mas infelizmente só pra morrer lá naquele azar que a gente conhece tão bem. Exatamente. Uma das cenas mais traumáticas de Fogo e Sangue, porque foi a primeira, né? Até então a gente estava curtindo a conquista do Aegon e as rainhas, e se divertindo ali com as batalhas e tudo que estava acontecendo. E aí o livro vem e nos dá uma rasteira. E foi o primeiro trauma que nós tivemos aí em Fogo e Sangue, o primeiro de muitos, né? Mas o primeiro a gente nunca esquece, né? Igual a morte do Ned Stark. Sim. A gente ninguém supera essa morte, né? Não. E foi tão de repente, né, a morte da Rhaenys, mas enfim. Então, continuando, as próximas duas mulheres que me chamaram muita atenção foram outras duas irmãs que são as filhas do Aenys. A Rhaena, a mais velha, e a Alysanne, nossa amada Alysanne. Sim, amada Alysanne. Exatamente. Como a gente sabe, a Rhaena é que devia ter sido rainha, né? Porque ela era primogênita. E ela era foda, né? Eu acho que ela teria dado uma excelente rainha. Tem gente que fala, mas ela é louca. Ué, mas ela ficou louca, sim, por causa de tudo que aconteceu com ela, né? Antes ela não exatamente. Eu só tenho um problema em relação às tendências ali safadinhas dela, vamos dizer assim, né? Mas eu também compreendo que não era uma situação fácil, porque os casamentos não eram feitos por amor, né? Eram feitos ali pela relevância ali, pela importância do reino, tudo ali, política, tudo né? mais, tudo política, né? E aí ela acabou cedendo, né? Cedendo às vontades ali. E uma vez que você cede ali as vontades e faz o seu relacionamento por amor ali e tudo mais, e vem filhos, filho muda a cabeça de todo mundo. A prioridade é o filho. Então tudo que ela fazia era em prol da progenitude dela, né? Da prole dela, né? Dos filhos. Independente de eles serem legítimos ou não, ou bastardos, era sangue dela, né? Então tudo que ela fez para proteger ali os filhos. E ela era uma genuína Targaryen, né? Ela era explosiva. Os filhos dela também eram, né? As então filhas, eu também né? acho que ela, gêmeas. as filhas, exatamente. Eu também acho que ela seria uma excelente rainha. Sim, com certeza. E ela era bastante inteligente também, né? Tomava iniciativa, era cavaleira de dragão. E só não lutou com o Maegor, junto com o marido dela, que era o irmão, né? O Aegon, o sem coroa, porque ela estava cuidando das filhas, né? Como você disse. Exatamente. Passou por poucos e boas, né? Viveu um tempão lá em Ilha Bela, onde ela conheceu a Elissa Farman, que é outra também, né, que merece ser citada aqui, que depois abandonou ela, brigou com ela e abandonou ela, roubando os ovos do dragão, que a gente acha que são os ovos que finalmente a Daenerys conseguiu, né, muitos anos depois. Eu também acho. E tem a Alysanne. Nossa, a Alysanne a gente já falou demais também, né, ela é o concurso, sem comentários, né, de tão excelente que ela era. Eu amo a Alysanne. Já é figurinha repetida aqui, nossa. Maravilhosa ela. Pequenininha, atrevida e maravilhosa. Ela foi responsável por várias leis, né? A gente tá cansado de saber disso, as leis que foram aprovadas pelo Jaehaerys depois, junto pela influência que ela exercia sobre ele, tá vendo? Não era ela que mandava efetivamente, mas era ela que fazia a cabeça do Jaehaerys. Sim, com certeza. Era uma personagem perfeita? Nós já citamos aqui que não. Ninguém é perfeito, né? E isso é uma das coisas que eu gosto muito aí no universo criado pelo George Martin, por criar essa dubiedade, né? Personagens dúbios. Personagens que não são nem preto nem branco,
mas eles brilham em tons de cinza, né? E eu acho a Alicent realmente um ótimo exemplo disso. E essa é mais uma prova de que eles não eram deuses, né? Apesar de serem Targaryen, né? Apesar de eles serem diferentes, né? De terem essa característica. Eles não passavam de humanos, né? Exatamente. Com qualidades e defeitos. Exatamente. Eu mesmo sou um Targaryen, você sabe, né? É um Targaryen misturado com Dothraki, né? Eu sou meio Targaryen e meio Dothraki. Exatamente. Targaryen porque eu tenho sangue de dragão, e Dothraki porque eu sou moreno e tenho personalidade do Khal Drogo. Eu acho. Eu sou Targaryen, mas eu tenho sangue Baratheon. Apesar de eu não curtir muito os Baratheon, mas eu tenho o sangue deles. Por causa do meu cabelo escuro. A semente é forte, né? E no meu cabelo a semente escuro. É forte. Pois é. Sim, pois é. A Rhaena, eu não vou lembrar de uma cena específica aqui dela, mas a gente lembra, se a gente for voltar lá nos episódios que a gente falou sobre ela, né, que ela estava em foco, a gente sabe que ela dava umas respostas muito excelentes e que me faziam rir muito. E isso me fez gostar muito dela. Sim, com certeza. E é uma personagem de muita iniciativa, né? De não se acovardar ali, independente de com quem ela estava falando. Pois é, exatamente. E a Alicent, nossa, quase todas as cenas dela são muito legais. Né? Ela tem várias cenas épicas. E tem separações, né? As separações que ela teve do Jaehaerys mostram como ela não era submissa a ele, né? Que ela era forte. Ela teve 2 separações grandes dele, depois eles voltaram. Mas teve 2 separações que ela mostrou. Falou, então é assim, então tchau. E foi lá ficar sozinha, né? E todo homem sabe como que são essas separações, né? Pois é. Exatamente. Eu acho triste quando eu penso, porque eram personagens muito queridos pra gente. E os finais dos anos, né, as últimas fases deles ali, eles tiveram essas 2 separações, foi muito complicado, porque foi triste. A gente não queria que o Jaehaerys ficasse triste e a Alicent lá separada dele e tudo mais. Eles ficaram velhinhos mais rápidos. A parte deles minguando é triste, é muito triste. A gente fica torcendo, volta logo. Pede desculpa, leva flores. Né? Mas enfim, né? E seguindo nossa linha genealógica também, de aparição dessas mulheres, né? A gente tem uma que, apesar de eu não gostar dela por tudo que ela causou... Desculpa te cortar, que eu lembrei de uma coisa. Diga. Isso não é uma característica só de mulheres, os homens também fazem isso. Eu lembro que eu ficava com uma menina e ela me mandou um meme que eu ri muito. Ela falava que eu era assim: amor, tá tudo bem? Você tá bravo? Não tô bravo não, tá tudo bem. Ah, tá, então olha esse meme aqui. Aí a minha resposta era K. Tipo, geralmente quando a gente ria é kkkk, né? Era só um K. Isso é pra mostrar que você tava bravo? Ai. Sabe aquela mulher que quando você fala pra ela, amor, você tá brava? Não. Tá tudo bem? Tá. E ela fica só te olhando. Com aquela cara de bravo. Aquele meme do gatinho, né? Que o gatinho fica só olhando com cara de mal, assim, na porta. Eu acho aquilo sensacional. Aí você cai. Ai. Amor, tá tudo bem, tá. Tem certeza? Tenho. Só fica olhando. Essa era a Alicent. Tá. Pois é. Muito parecido mesmo. Bom, então, continuando na nossa linha, como eu tava dizendo, é a personagem que eu não gosto muito por causa do que ela causou, mas eu reconheço que ela era sensacional de inteligência, né, de estratégia, enfim, era uma personagem foda, que é a nossa Alicent Hightower, que era filha da mão do rei na época, que era o Viserys, né, o Otto Hightower.
de uma das famílias mais ricas do Westeros, e ela chegou lá no finalzinho do reinado de Jaehaerys, quando ele estava velhinho, e ficava lá com ele, sozinha, e existem muitos boatos sobre o que acontecia. Que ela fazia favores sexuais pra ele. O que eu acho meio absurdo. Mas a gente tem que considerar que eu também não acredito, porque o Jaehaerys, ele tava velhinho, e ele era muito fiel ali a Alicent. Então eu acho que isso é tudo boato. Sim. Mas as más línguas, né? Mas aquela coisa, né? Isso não impede. Eu tenho umas amigas aí que trabalham como enfermeiras, e os velhinhos lá, a pipa não sobe, mas os velhinhos continuam safados. Mas eu não acredito que seja o caso do Mas não era o caso do Jaehaerys. Então, mas é claro que ela não fazia aquilo, né, de ir lá, ficar com ele, ler pra ele, dar comida na boca dele, sem nenhuma intenção, né? Era óbvio que ela queria alguma coisa. E uma ascensão, né? Conseguiu. Quando o Viserys ascendeu ao poder, ela casou com ele e virou a rainha. Exatamente. E sim, enquanto o Viserys governou, foi um governo rápido, levando em consideração o tempo que o Jaehaerys governou, mas ela foi uma boa rainha, né? A única coisa que atrapalhava era a questão dela com a outra das nossas mulheres, que é a Rhaenyra. Sim, que é, né, a nossa famosa dança dos dragões. Exato. Os pretos versus os verdes. Pretos versus os verdes. E foi estranho isso, né? Porque ela era enteada da Alicent, a Rhaenyra, e ela despertava uma certa, além da raiva que a Alicent tinha de ela ser a herdeira, né, do Viserys ter feito ela herdeira do trono, ela tinha uma certa inveja da Rhaenyra. Sim, até a questão a gente vê ressaltado ali, até a questão estética, né? Tinha toda uma questão ali, e a gente sabe que existe uma rivalidade no universo das mulheres, né? Então, eu acho que isso foi até uma forma de ilustração ali do George Martin, todo esse episódio dessas duas personagens, né? Porque olha o que ela conseguiu, né? Além de ela ser de uma das famílias mais ricas, mais poderosas do Westeros, ela virou a rainha. Os filhos dela eram príncipes. De qualquer forma, mesmo que os filhos deles não viessem a ser reis, porque a Rhaenyra teria produzido herdeiros, eles estavam numa posição muito excelente, né? Então, assim, ninguém sabia do destino. Às vezes eles poderiam, né? Os netos dela poderiam ter virado reis, enfim. E essa rivalidade, essa inveja, porque a Rhaenyra também não era fácil, não deixava por pouco, né? Acabou virando a Dança dos Dragões. Muito tenso. Exatamente. E muitas pessoas pagaram preço, né? Os 7 reinos inteiros pagaram preço. Inclusive, né? Dragons. E principalmente os Dragons, né? Foram quase extintos da Exatamente. Terra. Quando mata humano, tudo bem, porque o humano tem muito, mas dragão tem pouco. Em comparação, com certeza, bem pouquinho. Bom, e aí a Rhaenyra, como a gente estava falando, era uma mulher de temperamento difícil, mas todo mundo amava ela, principalmente quando ela era mais nova, né? Tanto que ela era chamada de a alegria do reino, o deleite do reino. O deleite do reino. Que depois de ficar, né, de ter os bebês lá, já não virou mais tanto o deleite do reino, né? Não, porque ela tinha o gene dos Arryn. Sim. E os homens machistas daquela época, eles eram gordofóbicos, né? Com certeza. E o avô da Rhaenyra era gordinho. Então ela tinha o gene. Então a Rhaenyra... e ela levava uma vida sedentária, ficou gordita. Pois é. Nunca mais voltou à bela forma. Ela era tão gorda que o cavalo dela tinha problema de coluna. Que maldade! O Gesiel está inventando essa parte, mas tudo bem. Sim, o dragão dela era o mais corcunda que tinha lá. Como é que chamava o dragão dela, Gesiel? Agora eu não me recordo. Eu tô provocando, porque o Gesiel fala que ele não lembra muito dos nomes. Eu sou péssimo com nomes. Era Syrax.
Serax, que era o dragão mais corcunda que tinha ali na região. Sacanagem. As pessoas falavam, nossa, por que aquele dragão é corcunda? Não, é a genética dele. Não era, não. Era outra coisa. E bem, essa dança dos dragões também contribuiu para atiçar essa tendência da loucura dos Targaryen, né? A gente sabe como foi o parto da única filha dela, que nasceu e morreu, porque foi exatamente quando o Viserys morreu e ela recebeu essa notícia de que a Alicent estava escondendo, inclusive, a morte do pai dela. E foi exatamente quando ela estava tendo parto e perdeu a única filha dela. E depois disso, só foi ladeira abaixo, né? A gente não pode mais pôr a mão no fogo pela Rhaenyra. Triste. Sim, muito triste. E quanto a Alicent, né? A gente já sabe o que ela fez. Foi sacanagem demais, né? Toda a estratégia que ela fez de esconder o corpo do Viserys por vários dias. Pra fazer o golpe, pra né? Pra dar o golpe e colocar a coroa na cabeça do filho dela. E foi aí que a dança começou. Por causa de duas mulheres. E mulheres, né, né, no caso da Alicent, sem escrúpulos também, né? Porque já foi aí que já começou a morrer, já começou a rolar mortes e tudo mais, de quem se opunha, né? Porque até então, quem era herdeiro seria do outro lado, né? Não do lado da Alicent. Não era é o Aegon, né? Sim. O filho dela, né? O Aegon II. Exatamente. Então foi um grande golpe de estado, né, nisso daí. Total. E foi ali mesmo, na reunião, que ela começou a planejar tudo, que ela começou a dar início, né, porque ela já vinha pensando nisso há muito tempo, porque o Viserys estava doente, que a carnificina começou ali naquela reunião, porque teve um dos membros do Pequeno Conselho, que agora eu não vou lembrar o nome, era um Lannister, que já era velhinho, e ele foi contra, né. Ele falou, não, a Rhaenyra, que é a herdeira e tal, levantou e ele já morreu. Com ordem, com certeza, da Alicent. Sim, exatamente. E é aquela coisa, né? Imagina essa cena como que deveria ter sido tensa, né? E aquela coisa do tipo... Ah, mas peraí, você é contra? Então peraí. Né? Eu acho essa cena foi muito cinematográfica ali pra mim. Eu imaginei, tipo, perfeitamente, assim, como essa cena na série, sabe? Tem que ter essa cena. Tem que ter. Essa é uma das que a gente sabe que vai ter. Ah, com né? certeza. E eu tô doida pra ver as atuações nessa cena. Sim, doida. Eu também. Atuações, figurino, né? Toda a direção de arte ali, são coisas que Game of Thrones fez muito bem e eu acredito que isso que não vai ficar por menos, assim. Com certeza. Ainda mais porque o Ryan Condon, que é o showrunner, né, sabe das coisas. Continuando então na nossa linha do tempo, na nossa linha do tempo em que essas mulheres aparecem, temos a Laena Velaryon, que a gente não conhece muito, mas acho que vale a pena citar. Filha do Corlys Velaryon com a Rhaenys, a outra Rhaenys, que é a rainha que nunca foi, que era cavaleira de dragão também, e a mãe de outras duas mulheres fodas, que eram as gêmeas, a Baela e a Rhaena. Mas antes de a gente falar das duas, vamos falar da própria Rhaenys. Né? Sim. A Rhaenys era neta do Jaehaerys, filha do príncipe Aemon, que era o herdeiro do Jaehaerys. Se não tivesse morrido naquela emboscada, foi, nossa, aí uma das cenas mais, assim, absurdas. E que me deram mais raiva no livro foi essa morte do Aemon. Enfim, então ela era pra ser rainha. E por causa da sociedade, né, machista, que não queria aceitar mulheres no trono, que o Jaehaerys convocou o Conselho de 101, depois da conquista, né, ele já velhinho, não tinha mais forças, né, para ir contra essas tendências todas, convocou o Conselho, e aí o Viserys foi colocado no trono, foi eleito, né, para ser colocado no trono. E por isso a Rhaenys é chamada de a rainha, que nunca foi, mas era pra ela ser. Exatamente, é a sociedade machista, né? Uhum. E mesmo assim, ela já tinha um filho homem, né? Que era o Laenor Velaryon. E o Viserys ganhou porque era da linhagem masculina, né? Ele era filho do Baelon. Então,
pela proximidade, porque ele era neto do Jaehaerys e o Laenor era bisneto, o Viserys ganhou, e também porque o Laenor era da descendência feminina. Como seria se a Alicent estivesse viva nessa época, hein? Nossa, ela ia fazer... Ia fazer um fuzuê. Um escândalo, com certeza. Justificado, né? Justificado. Eu acho que ela não ia ter deixado o conselho acontecer, né? Na verdade. Eu entendo, eu não aprovo, mas eu entendo em partes a questão da sucessão para o lado masculino. Por apenas um fator. Porque os homens naquela sociedade, eles eram desde pequeno treinados para a liderança, treinados ali para o reinado. Não que todos fossem bons reis, né? Não, a gente sabe que não. E as mulheres não, as mulheres recebiam outro tipo de treinamento, né? Mas a minha questão é em relação a isso. Se a menina é a primogênita, treina a menina pra ser rainha. A Rhaenyra saca? A Rhaenyra foi treinada. Exato. Então o meu problema é em relação a isso. Eu também não acho que tem que, por exemplo, no caso de uma mulher que nunca teve um treinamento pra ser rainha, vai ser a rainha só porque é herdeira também, ela não vai ser uma boa rainha. Mas então, ninguém eu acho nunca que a questão falou que a Rhaenys não foi treinada. Sim, eu acho que a questão é mais estrutural também. Não que eu não aprovo, que eu acho que tem que ser sim, as mulheres tinham que ser as rainhas também, mas eu acho que é uma questão estrutural também, de treinar essas meninas, porque não adianta só dar o cargo, né? Não, com certeza, mas não foi o caso de algumas, tipo a Rhaenyra foi treinada. Foi treinada, exatamente. E a Rhaenys, ninguém falou que ela não foi. Talvez ela tenha sido, talvez não. Mas fica, né, essa dúvida. E o Laenor, ele era filho do Corlys Velaryon. Ele tinha noção. Sim, com certeza. Exatamente, com certeza. Então, assim, Rhaenys também mora no meu coração, ainda mais pela morte dela, né? Você lembra da morte sacrificial dela, né? A Rhaenys, ela foi lutar contra o exército dos verdes, né? Porque ela era do lado dos pretos. E aí ela tava ganhando, mas era uma emboscada. Foi uma emboscada, eles deixaram ela começar a ganhar confiança. E aí apareceram o rei e o príncipe Aemon de Caorle também tava lá. Ou seja, ela foi lutar contra a Vhagar e contra o Sunfyre. E aí ela acabou queimada, né? Mas deixou aquelas marcas todas no Aegon II, que ele nunca se recuperou. Lembra? Ele caiu. Que ele caiu e quebrou as pernas, quebrou tudo, ficou queimado com metade do corpo. Né? E o Sunfyre também ficou. Aliás, foi uma cena muito, muito épica, essa cena. Nossa, então isso me fez admirar muito a Rhaenys, apesar de que eu acho que foi desnecessária a morte dela, né? A gente falou isso no episódio. Que a gente discutiu, foi desnecessária porque ela era uma cavaleira de dragão, ou seja, os pretos perderam o dragão e eles poderiam ter tido uma estratégia assim, muito melhor. Com certeza. Foi uma morte muito injustificada, né? Foi. E causou um estremecimento ali no conselho dos pretos, porque o serpente marinho, né, o Corlys Velaryon, ficou muito furioso, brigou com a Rhaenyra. Lembro que foi a época que a Rhaenyra também se afastou um pouco e começou a deixar as coisas no comando do filho mais velho dela. Agora vamos falar das gêmeas, né? Finalmente. As gêmeas, Baela e Rhaena. A princesa Rhaena foi criada com a Jane Arryn, que é outra mulher maravilhosa, a donzela do vale. Foi criada lá no Ninho da Águia. E a princesa Baela ficou em Pedra do Dragão, onde ela enfrentou o rei, né, o rei Aegon II, logo depois que a Rhaenyra morreu comida pelo Sunfyre. Lembra que ela enfrentou ele com o dragão? Pois é, depois ela foi presa, mas ela enfrentou. Então, assim, muito foda ela. E a cena que eu vou citar dela é quando ela chegou no baile do rei Aegon III, tá? Depois da dança, muito tempo depois, com a nova rainha, né, pro meu irmão. Sim, que chamou a atenção de todo mundo, que era a mais linda, né, a mais fofa, apesar de ser uma criancinha de 8 anos. 6 anos. 6 anos, mais jovem ainda. E, mano, eu fico pensando, cara, como que, né, aquele baile cheio de meninas bonitas, de princesas e tudo mais,
E o rei viu uma menina de 6 anos e quis casar com uma menina de 6 anos, cara. Nossa, é muito perturbador quando a gente para pra pensar nisso, né? Mesmo considerando aquela época, né? Vamos colocar, tipo, fazer uma relação aqui com a Europa medieval ali. Cara, 6 anos, velho, é uma pitoquinha. Como que alguém pode olhar pra uma menina de 6 anos e, tipo, ver uma mulher ali? Não faz sentido pra mim. Mas ok. Você lembra que o livro falou que ela causou frisson nos homens, então não sei o que, e você ficou, que é isso? Mano, que isso, cara? Porque se é uma menina de, sei lá, 13, 14, 15, não sei, já tem menina dessa idade que já parece mulher, né? Assim, engana, né? Vai na balada com RG falso e os caras nem desconfiam. Mas, mano, 6 anos, cara. 6 anos é exagero, né? Uma piveta, é um tiquinho de gente, de ser humano. É pouco mais que um bebê. Pouco mais que um bebê. Tipo, não, velho, não. Você não olha pra uma menina de 6 anos e vê uma mulher. Não existe uma mulher ali. É um projeto de mulher. Vai virar mulher, mas... Não, velho, não. Só não. Não. Mas essa enfim, cena foi legal, né? Porque as duas irmãs estavam juntas, né? As gêmeas. E elas enfrentaram a guarda real, porque chegou o cara lá da guarda real, você lembra? E aí falou, não, vocês não podem entrar e tal, não sei o que. Aí ela só olhou pra mim e falou assim, tipo, sai daí da frente. E entrou. Então foi muito, muito legal. E além disso, a Beyla fez uma coisa muito parecida com a Alicenne, que estavam preparando o casamento pra ela. E ela falou, não vou casar com quem vocês querem, não. Saiu e foi casar com o primo, né? O Punho de Carvalho. Então foi muito exatamente. Legal. Mostrando já desde cedo a sua insubmissão, né? A personalidade forte e tal. Muito legal. Exatamente. Já a Rainha, ela era mais dócil. Mas também não era assim que nem irmã, né? Tão brava. Então, assim, as duas eram demais. Também vale muito a pena ser citadas. Bom, e fora elas, tem vários que a gente não conheceu direito, mas a gente sabe que foram muito bem ditas pelo livro, né, que são a Jane Arryn, a Donzela do Vale e a Joanna Lannister. E teve a senhora que era casada com o senhor de Torralta, que era o Hightower, eu também não vou lembrar o nome dela, é muito nome, que raiva, mas que foi aquela que entrou a cavalo no septo, lembra, Gisele? Lembro. Que falaram, né? Graças à sua abominação, você não está bem-vinda a pisar no septo. E aí ela, beleza, não posso pisar, então eu vou a cavalo. E entrou e cavalgou ali no septo. Ou seja, ela não pisou o pé. Não. E foi sensacional isso. Eu não posso, então tá, vou entrar a cavalo. Isso aí. Senhora Sam, se eu não me engano, é o nome dela. Samantha Tarly, nossa. Samantha Tarly. Acho que é a Samantha Tarly, isso, senhora Sam. Bom, então é isso, pessoal. Como a gente disse, foi um episódio livre e foram vindo os nomes dessas mulheres que a gente conheceu. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso episódio sobre as mulheres de Fogo e Sangue. Sim, essas mulheres maravilhosas aí, que a gente curte pra caramba e que nós temos aqui no nosso podcast uma representante dessas mulheres, que é a Flávia, aqui representando todo o nosso público feminino e as nossas mulheres aí de Fogo e Sangue. Muito obrigada, eu fiquei feliz com a homenagem. E a gente quer saber também quais são as suas favoritas, contem pra gente. Vocês podem estar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@despertadodragão.com.br, ou pelo nosso site, despertadodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário de contato, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertadragão, Instagram e Facebook, que são Despertado Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube. Aliás, gente, se vocês não escutam a gente pelo YouTube, escuta pelo Spotify, pelo site ou pelo Deezer, dá um pulo lá no YouTube, segue a gente e curte, é importante, tá bom? Deixa mensagens nos comentários também, que a gente tá sempre atento a isso. Exatamente. E opinem pra gente quais são os episódios que vocês querem, os temas dos episódios futuros que vocês querem ouvir.
tá bom? E segue a gente lá no YouTube, a gente quer ser notado. Tchau, vai lá do Aeres. Vai lá, Mergulhos.